Podcast. 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 Bem-vindos ao Neo Podcast. Eu sou o Caio E eu, Héctor. e esse é o piloto do podcast, cara. Mano, nesse piloto eu acho que a gente vai falar um pouco sobre o nosso podcast e o que a gente quer abranger, eu acho. Na realidade, o piloto é o piloto, né? Pra ser sincero, eu nem sei direito como funciona um piloto de alguma coisa. Cara, basicamente a Não gente... que eu saiba também seguir um roteiro também, né? Não é assim, mas acho que seria um pouco mais fácil. Eu acho que sim. Eu não sei. As coisas, primeiramente, vai sair bem quadradas, até a gente se encaixar direito no estilo que a gente gosta, tá ligado? Eu não costumo ser muito solto pra falar, mas é sempre questão de um ajustinho aqui, um ajustinho aqui. Então, basicamente no piloto a gente vai explicar alguma coisa, por exemplo, como a gente se interessou por podcast. Você consegue citar alguma coisa pra gente? Ah, cara, na realidade, meu interesse por podcast é o mesmo que o meu interesse por conteúdo audiovisual na internet, velho. Eu gosto desde sempre e sempre me interessei em fazer qualquer coisa que tenha a ver com isso. Qualquer coisa. Só que o podcast de um tempo pra cá, acho que de 2019, do começo até agora, pouco tempo, eu comecei a me interessar muito por podcast e eu me interessava muito por stream antes. E agora acho que eu curto mais a ideia do podcast, acho que é uma coisa mais legal de fazer e mais gostoso, porque eu me sinto. A minha ideia de podcast é uma conversa que eu teria como qualquer outra. Então, eu sinto que eu me sentiria bem fazendo e me sinto bem fazendo. Cara, eu acho que quando começa a ser mais tranquilo, quando a gente começa a se desprender mais, acho que do. Ah, eu tô gravando algo. Eu acho que vai começar a ficar melhor, tá ligado? Mas eu me interessei por podcast porque eu sempre quis passar informação, transmitir informação na internet. Mas eu nunca consegui levar isso a sério em algum lugar. Até que Ah, eu ouvi falar sobre podcast. E até ouvi realmente em outros lugares. a ideia de passar informação também é muito boa. Eu não tenho muita informação para passar, né, pra ser sincero, mas eu acho legal a ideia de compartilhar a informação, por mais que ela seja boba ou apenas um gosto meu, alguma coisa desse tipo. Eu Não, acho mas muito tipo, nem eu tenho divertido, velho. muita coisa pra passar de informação, Ah, tá ligado? Mas nada que a gente procure e comente sobre, tá ligado? na realidade a gente até tem. A A gente gente não sempre sabe tem. A gente filtrar. não sabe filtrar, não sabe muito bem, porque não é o tipo de conversa que a gente tem no dia a dia. Realmente. A É, gente não fala sobre isso no nosso dia a dia, a gente fala, sei lá, sobre metal. cara, eu acho que a gente fala isso aqui, a gente não percebe. É, Porque a gente fala de tudo, cara. Tipo, tudo. a gente. Pô, eu fico pensando, quando eu comecei a ver podcast, às vezes eu vi, por exemplo, podcast de 2 horas. Eu falava, mano, como que os caras conseguem conversar durante 2 horas? Daí depois eu parei pra pensar, eu falei, eu sento com meu amigo na pracinha ou em algum lugar pra conversar, e eu fico lá, sei lá, 3 horas com ele falando do mesmo assunto. Cara, ontem teve o Flow Podcast do Mark Zero, tá ligado? Foi Eu não assisti, foi 3 horas, cara, de podcast. cadê, ó? 2 horas e 58. Caraca. Foi duas É, o horas. Mark É Zero, 3 horas, tá ligado? o Mark Zero e o Monark no mesmo podcast, tá ligado, né? Como é que fala? É Que? duas lendas do YouTube. Ah, O Mark sim. Zero não saiu mais cedo, mas ele teve uma vida útil no YouTube bem menor que o Monark. Ah, ele mesmo falou que ele morreu no YouTube, tá ligado? Não, tipo, esses dias eu tava. Esses dias, quando foi? Eu vi um pouco do podcast com o Nando Moura e o Igor, né? 3K do Flow, tava comentando sobre ele não saber se ele faz o que ele quer
ou se ele faz, ele sabe Sim, que vai dar certo. Não sei se chegou a ver. sim. Eu E vi. eu achei interessante, velho, porque, tipo, o Igor, deixa eu até procurar aqui, Igor 3K. O Igor tem quase 1 milhão de inscritos, então, entre aspas, ele tem um canal bem grande. Então ele tem uma média aqui de 40 mil views. É uma média até legal, velho. Tem canal que caiu de um jeito que isso aqui tá enorme. Então, é pra ele ter, na teoria, um público meio fiel. E mesmo assim, ele não sabe o que fazer, velho. Eu acho que isso. Eu tenho certeza que isso se passa na cabeça de muitos youtubers ou até streamers, podcasters, sei lá. E eles não mudam por medo, velho. Sim, realmente. Mas, cara, você tem que parar pra pensar, tipo, um pouco que ali tá o ganha-pão Não, deles, tá ligado? então, exato. Pra gente, não é assim, É, tá a gente ligado? tem Porque, trabalha por fora e faz isso por conta, né? por hobby. Mas os caras realmente. Eu vejo. E, tipo, você falou que em 2019 que você começou a ouvir mais podcast, certo? Sim. No começo do ano? É, mais ou menos no começo. Quando eu lembro a Cara, primeira eu vez. comecei muito tardio, velho. O que é? Eu comecei muito tardio. Ah, mas. Tipo, foi no ano passado, em novembro, tá ligado? Ô louco, mano, mas. É, mano, na realidade, quando eu comecei a ver podcast, foi quando você me falou da ideia de fazer um podcast. E eu falei, ah, vou ver. E eu curti pra caralho. Eu curti pra caralho. Tipo, frequentemente eu falo, Ah, porque, tá. tipo, eu acompanhei todos os RPG do Nerdcast, por Sim, exemplo. sim. Ah, o Nerdcast, cara, eu costumava assistir quando eu era bem mais novo e eu parei. Só que, tipo, na época não era pra mim estar consumindo um podcast. Eu tava lá consumindo como é que fala? Um projeto do Jovem Nerd que eu gostava. Eu assistia tudo dele. Então era só mais um negócio me assistir. Eu nem sabia direito que eu tava consumindo. Hoje em dia eu tenho noção. Cara, de podcast eu posso falar pra você que eu ouço o Flow, o Nerdcast. De vez em quando eu ouço o Ilha de Barbados. O Poucas eu não cheguei a pegar pra acompanhar do Coemora. O do Leon e da Nilson, eu quero ouvir podcast também. Eu curti pra caramba, porque é muita informação, tá ligado? Uhum. E o que eu recomendo pra você, velho, é o Crazy Metal Mind, velho. É sobre Os caras metal, né? falam tudo sobre rock, tá ligado? Tipo, Sim. tudo sobre rock. É da hora, Aliás, velho. eu acho que foi semana passada. Cara, foi dia 12. Dia 12 saiu sobre o System, tá ligado? Um dos álbuns do System que eu curti pra caralho, velho. É, Mesmo não gostando de System, velho. É isso que é o da hora, tá ligado? e esse é um tipo de podcast que eu com certeza acho eu que eu gostaria, velho. E vou procurar. Porque, pra ser sincero, eu assisto todos os podcasts do Flow. Eu assistia ao Nerdcast. Eu sempre assisti todos os. Porra, me fugiu da mente, cara. O nome do podcast do David Jones. O 2D Ah, Podcast. Eu sempre assisti, sempre gostei do 2D Podcast. Se eu não me engano, tinha o podcast dele com o Bruno Javi Pior. Não sei se alguém conhece. E era legal. Eu assisti alguns poucas, eu gosto, só que o formato muito sério do poucas, assim, não que eu ache ruim, não acho ruim. Muito pelo contrário, eu acho muito bom. Mas o formato um pouco mais sério, meio bem muito produzido, assim, me chama menos atenção do que um Flow, por exemplo. o Flow não tem roteiro nem nada, tá ligado? Então. Eu não sei como funciona o pouco, sabe? Mas o Flow é tipo, foda-se, tá ligado? Ah, o Cauê Moura, ele comentou, eu assisti o Flow dele, né? Eu assisti uma parte também, mas não Eu terminei assisti o de. podcast inteiro dele no Flow, e ele comenta que o podcast que ele queria no começo eram igual ao Flow. Essa era a ideia dele se ele não Ah, sim. tivesse todo, Eu lembro dele se ele não falando. tivesse o projeto da UOL por trás, né? E Sim. ele não criticou também, porra, puta projeto. Quem não gostaria de ter um projeto daquele de uma empresa por trás? É muito da hora. Só que ele comentou que o podcast que ele via pra ele fazendo eram exatamente aquele do Flow.
E só que Cara, o Flow também é um podcast muito completo. O estúdio dos caras, microfone, como que é o nome do cara lá que controla o áudio? ai, cara, Ah, fugiu não. da minha mente. Eu tô ligado quem que você tá Então. falando. Mas, tipo, É, o da hora é da hora e triste ao mesmo tempo. É que é, eles usam o dinheiro deles, tá ligado? Pra isso. é, E, é, tipo, nada é pago, tá ligado? É monetizado, vamos falar assim. É monetizado, mas não como é, deveria ser, tá ligado? podcast você já viu, né, velho? Eles têm sistema de propaganda, provavelmente. Porém, eu já vi propaganda no Flow. Só que assim, eu não sei se essa quantidade de propaganda que eles têm consegue, né? Tudo bem que Sustentar. eles têm o Apoia-se lá, tá ligado? Tipo, é da hora. Eu não sei como funciona o sistema de receber, né? Remuneração no Spotify. Não sei se tem, como Eu também não funciona. faço ideia, velho. Porque eles têm no Spotify e eu acho bacana. Tem no iTunes também, Tem tem no no iTunes? Spotify. Então. Eu acho, Porque, por exemplo, eu não sei se o Flow consegue. Se o Monark e o Igor lucram com o Flow. Mas eu acho que pelo menos eles sempre abatem o que eles gastam. cara, e eles sentem prazer por Sim, fazer aquilo lá, tá ligado? Então, eu se gosto eles muito de estão. ver. Muito. Sim. Eu acho que foi o Igor ou o Monark, que eles comentaram que não é o primeiro projeto de podcast deles, tá ligado? Uhum. O Flow agora que começou a tomar um destaque, tá ligado? Porque, para ser sincero, eu nem sabia que o. Como é que fala? Que o Monark conhecia o Igor. Quando eu vi o negócio do Flow, eu falei, porra. Porque eu Cara, eu conheci não ele conhecia pelo o David Igor. Jones. Eu não conhecia o Igor, tá ligado? Eu conhecia muito ele por causa do David Jones, que eu comecei a assistir o DJ lá, quando ele tinha uns 60 mil inscritos. Então eu vi os caras entrando no canal dele. Hoje eu não acompanho tanto mais. Não sei nem se ele faz gameplay ainda, pra ser sincero. Só vejo os daily vlog dele. Eu gosto das notícias de games, tudo acho da hora. E eu acompanhei o Igor aí, mano. O Igor é um cara muito divertido, na minha opinião, velho. Ele é muito divertido. Sim, pelo que eu acompanho agora, cara, eu já vi mais de 13 horas de vídeo dele agora, tá Então, ligado? Pelo Flow Podcast, no caso. E o Monark, Mas, e o da hora pra Monark também é caralho. um cara divertido. Eu acho que ele só não sabia mais o que fazer na internet. Ele não tinha muito mais. Não sabia muito mais o que ele fazia. Lógico, eu posso estar falando uma baita besteira. Mas, né? Às vezes ele tava. Ca- Como é que fala? Meio perdido, não sabia o que fazer. Cara, sobre internet agora. Assiste o podcast do Wender, da Vivo Cage, tá ligado? É o Flow Podcast do Wender. Tipo, é o cara É um dos por. últimos, não é? O sexto. É o sexto em ordem dos últimos. É. Mas, tipo, é muito da hora, porque ele fala sobre a parte, os bastidores de um time de esportes, tá ligado? É muito da hora. Tipo, é o que menos. Eu tô vendo aqui no canal deles, é o que menos tem view, tá ligado? Que eu tô vendo, né? Obviamente. Mas Mas é o muito que, da hora, eu um dos gostei que muito mais mais deve ter desses. viu é o do David Jones, do Nando Moura, por exemplo. Tá com 334 mil. Deixa eu entrar aqui. Tá Ó, com porra. 334 mil. Falou do Gable. Muito bom, velho. O Gable é um cara que eu particularmente gosto muito. Uma caveira do YouTube também. O Faz primeiro ainda é do coisa, é do Zé Graça deles, né? milhões de anos que o Com Igor tá aí. 510 mil views. É o mais assistido? É. Aqui também, né, velho? Zé Graça, né? Zé Graca O que Massa. você vai falar? Cara, E eles têm, porra, tem podcast com. Cadê? Paulo Cogos, que é um cara bem conhecido. Tem com o Selbit, tem com o Cauê Moura, tem com o meu Ivo Deus. Nobre, outro. Eu acabei de ver um que eu não assisti aqui. E eu Qual? preciso assistir. Do Qual? Venom Extreme. Você não assistiu do Venom, velho? Bom, hein? Não, cara. Eu não sei se você conhece o Wing Léo, do Consoles e Jogos Brasil. Eu já ouvi falar, mas Se eu não não. me engano, é o primeiro canal de gameplay que teve no YouTube BR. E ele é um cara muito, muito da hora. Ele tem o canal até hoje, não sei quantas views bate, porque eu não vejo mais gameplay. Mas o cara é um dos melhores podcasts que eu vi do Flow, cara.
foi um dos mais divertidos de ver. Não sei se conhece o Gustavo Chagas. Que tem Já, é o do Riff, né? Porra, Isso que eu ia falar, eu não assisti ele ainda também. muito da hora ele também. O papo dele sobre cinema, sobre faculdade de cinema, ele comenta bastante, é muito legal, velho. O Gustavo Chagas parece ser um cara muito da hora. E o canal Riff também, recomendo aí pra todo mundo que curte música, independente do estilo, porque o canal Riff é um canal, assim, que cresceu bastante nesses últimos tempos, pelo que eu percebi, querendo que era bem menor. E muito bom isso, velho, porque os caras merecem todo o reconhecimento que puder, porque é muito bom Cara, o canal. qualquer reconhecimento perante a arte eu acho válido, velho. Tipo, eu realmente mudei muito a minha concepção disso e, tipo, agora música, cinema e, tipo, informação eu acho que, tipo, tem que dar muita prioridade, tá ligado? Mesmo informação não sendo arte, eu acho. Depende do jeito que se transmite a informação. Eu acho muito da hora. Até entrei aqui no canal do Riff. Então, uns vídeos que eu preciso dar uma atualizada aí que eu não vi. E, tipo, o que você gostaria de abordar quando fala em podcast, tá ligado? Tipo, Cara, para ser sincero, a minha ideia de podcast é falar sobre qualquer coisa que tá no meu dia a dia, qualquer coisa que eu gosto. Por exemplo, sei lá, música é uma coisa que tá no meu dia a dia demais, eu não sou músico caramba, nem nada desse tipo, mas o que eu mais faço, fora trabalhar, é ouvir música sem dúvida, velho. Eu gosto muito de ouvir música e realmente mexe comigo, eu me sinto muito melhor ouvindo música. cara, eu gosto de descobrir bandas. Você tá ligado disso, que eu É, gosto de fazer isso, mas tipo, da eu, turma que tá ouvindo, provavelmente não. Às vezes alguém não vai saber. eu gosto, por exemplo, de descobrir uma banda. Por exemplo, quando eu descobri Catfish. Mano, eu fiquei viciado nos caras. Catfish in the Bottom. Acho que, não sei se todo mundo conhece, mas puta que pariu. Se você não conhece, Ouça. ouça que é muito bom, mano. É um indie rock, assim, bem diferente. Não é bem diferentão, mas é muito bom. E quando eu conheci os caras, eu simplesmente fiquei vidrado nos caras. E esse é uma coisa que sempre acontece comigo. Eu não sou muito de conhecer muitas bandas novas, mas quando eu conheço, velho, eu não consigo, tipo, Eu ouvir, sou diferente. ouvir moderadamente a banda. Eu fico. É que nem quando eu conheci Bring, por exemplo, em 2012, sei lá. Até hoje eu sou viciado nos caras. Mas eu também gosto de Cara, conhecer banda nova. a minha primeira impressão de Bring, velho, Suicide Silence, qualquer banda desses gêneros assim, cara, primeiramente eu não gostava, tá ligado? Uhum. Só que agora, ano passado, quando a gente se conheceu, tá ligado? Já mudou pra caralho, Então. porque tipo, agora eu só Agora a ouço gente só isso, ouve. velho. A gente ouve junto, pô. Pra caralho. Ontem eu tava fazendo uma listagem nas minhas playlists, velho. Eu tenho 110 artistas diferentes de banda de metalcore, velho. Pra você ter noção. Eu comecei a ouvir há muito tempo atrás e não parei até hoje, velho. E sem dúvida é meu estilo favorito, sem dúvida nenhuma. E Suicide Silence eu não curto muito, mas não que eu não gosto do estilo, é literalmente a banda Suicide Silence eu não gosto não. Cara, voltando a falar, eu sou muito eclético, né? Tipo, quando eu quero, na verdade. Agora eu tava ouvindo falar mansa. Culpa do Carrilho, mas eu tava ouvindo falar mansa. Eu não vou falar que eu sou eclético, porque eu vou estar sendo muito falso. Porém, assim, eu não gosto de só um estilo ou dois estilos. Eu gosto de vários. Por exemplo, geralmente eu ouço muito metal. Ontem eu tava ouvindo, sei lá, Stay the Night, do Zerica Taylor, Na do verdade, eu já Paramore. fui eclético, tá ligado? Eu já fui, agora talvez nem tanto. Mas. Eu aceito, tá ligado? Foda-se. Cara, eu acho que é isso, velho. Tem mais uma coisa que você queira comentar? Cara, não... sinceramente eu não sei, velho. Eu acho que, por exemplo, a ideia, eu não sei se como vai funcionar, se a gente vai fazer um podcast com É Gian o nome do cara o áudio. do áudio. É, Gian. Não sei, Ah, lembrei. não sei se a gente vai gravar, por exemplo, um sempre sobre um assunto ou sobre vários.
Isso aí depende, né? Cara, eu acho que vai ter que deixar rolando, tá, né? Tipo, a gente pode colocar ali um tema, só que, velho, o que pode rolar no meio pode ser outro, tá ligado? Então, Eu acho que é da hora, velho. Nossa, eu qualquer, acabei de. qualquer coisa, Nossa. qualquer coisa. Acabei de ver também aqui do vídeo do Zé Graça. Você consegue perceber a diferença entre uma fruta barata e uma fruta cara? Um bagulho de $300. Reais. 917 reais. O Zé Graça tá ficando maluco o vídeo dele, agora só. Não sei, né? Mas é da hora. É da hora. Mano, eu acho que é isso, velho. Meu Deus, eu acabei de ver um mashup aqui do Linkin Park, da Billie Eilish, do É, Khalid, do Slipknot, velho. eu gosto bastante dos mashups do Linkin Park com Eminem, velho. Ah, eu jurava que você ia falar que, sei lá, briga de anão ouvindo Linkin Park, tá ligado? Também. Mas eu recomendo aí pra vocês, velho. Verdade. Taca alguma coisa pra recomendar pra galera. Tipo, seja cinema, seja Netflix, seja Spotify, os caralho, qualquer coisa. Pode pensar. Ó, eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo uma banda chamada Wild X Lips. Ele tá ligado. Muito boa. E recomendo também um filme que chama Requiem para um Sonho. Requiem for a Dream. Muito bom, velho. É o meu filme favorito. Ele não é tão desconhecido, velho. É um pouco conhecido até. É de 2000, 99, acho. É muito bom o filme. Aborda vários assuntos que eu considero importantes e interessantes. Acho que muita gente ia gostar. Né? Cara, eu vou recomendar um podcast, velho, que é o Crazy Metal Mind. Pra quem gosta de música, tá ligado? Quem gosta de rock, no caso. Velho, é muito da hora o que os caras fazem, tá ligado? Eles deveriam ter mais reconhecimento, porque, Com certeza. tipo, Eu vou pegar um. eles, eles pesquisam bastante, tá ligado? Pra falar, pelo que eu percebi, ou posso estar enganado também, mas eles desenrolam bastante, tá ligado? Velho, eles fizeram até um podcast falando sobre tatuagem, tipo, não é de música em si, mas é da história da tatuagem na música, tá ligado? No rock em específico. Eles ficaram Cara, comentando muito tempo, velho. eu vou ver porque esses dias eu tava no carro voltando pra casa, eu tava pensando. E, tipo, obviamente não foi o jeito que começou a tatuagem. Sei lá, começou com os indígenas, não sei. Marcar a pele, né? Pra sempre com tinta. Mas. Cara, eu sei como lançou um certo estilo de tatuagem, tipo old school que veio do. A turma fala que veio dos marinheiros, tá ligado? Então, Quando eles voltaram. eu tinha. Era essa a minha dúvida, tipo, o estilo da tatuagem, de onde que vieram. Da hora, né? Pode dar uma procurada e chamar pessoas que eu conheço aí, sabe? Gravar um podcast. Nossa, ia ser da hora, hein? Ia ser louco. Ia ser bem da hora. Mas eu acho que é isso, cara. Ah, o áudio já vai melhorar a partir do próximo, espero eu. O meu áudio, né? Cara, vai tudo melhorar, velho. Confia. Porque, tipo, a partir do momento que eu falei pra você, cara, eu quero fazer um podcast. Sabe o que eu fui atrás? Procurar como editar áudio, velho. Tipo, como trapar áudio. Nossa, eu já tentei mexer muito no Audacity. E foi Cara, péssimo. eu tô usando o Audition da Adobe, tá ligado? O Audition? É. É bem prático, velho. Tipo, É, é muito prático. eu não achei o Audacity muito prático, pra ser sincero. Mas eu também, Cara, na época, eu era bem. mas tem outros. Tipo, o Audacity provavelmente foi o mais renomeado, tá ligado? Ele, com certeza, é. Mas tem vários outros que, tipo, é básico e Funciona bem. fácil de mexer tudo. Uhum. Pode crer. Acho que é isso então. Então, falou. Falou, até a próxima.